Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Pedimos a você, dê aí um like, um joinha, um legal. Se inscreva em nosso canal. Isso vai ajudar a divulgar os vídeos para outras pessoas também poderem assistir. Aí você pega o link desse vídeo também, coloca aí nos seus grupos, passa para outras pessoas para que eles também possam, juntamente conosco, aprendermos a palavra do Senhor. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e também mais estudos escritos a respeito da lição, aí tem muito material. Essa semana já tem umas 20 páginas aí de estudos sobre esta lição. Então você entra em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente. Eu vou colocar você também num grupo de Escola Bíblica Dominical. Nós temos 20 grupos, e aí esses grupos eu coloco ali esse material toda semana. Você recebe gratuitamente, é gratuitamente mesmo, não paga nada. Toda semana eu envio para você. Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Temos como comentarista deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor ali em Água Branca, Piauí. Já estudamos neste trimestre, na lição 1, a origem da igreja. Na lição 2, imagens bíblicas da igreja. Na lição 3, a natureza da igreja. Na lição 4, a igreja e o reino de Deus. Na lição 5, a missão da igreja de Cristo. Na lição 6, igreja, organismo e organização. Na lição 7, o ministério da igreja. Na lição 8, a disciplina na igreja. Na lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Na lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. E hoje vamos estudar a lição 11, o culto da igreja cristã. E nesta lição, então, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, a natureza do culto. Subtópico 1, o culto como serviço a Deus. Subtópico 2, o culto deve ser solene. Subtópico 3, o culto é santo. Tópico 2, o propósito do culto. Subtópico 1, glorificar a Deus. Subtópico 2, quando não se cultua a Deus. Subtópico 3, edificar a igreja. Tópico 3, a liturgia do culto. Subtópico 1, a exposição da Bíblia. Subtópico 2, a adoração entusiástica. Subtópico 3, o lugar da adoração do culto pentecostal. Então vamos procurar passar aí por todos esses tópicos, estudando mais este assunto maravilhoso aí sobre o culto que nós prestamos ao Senhor nosso Deus. Nós vamos ver o que é um culto, vamos ver o propósito desse culto, para que nós estamos fazendo esse culto, e nós vamos ver aí os passos a seguir para fazermos esse culto. O texto áureo está em 1 Coríntios 14, 26, que diz: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então veja, para que haja edificação dos crentes, dos salvos, quando eles se reúnem na igreja ou em qualquer lugar que estiverem reunidos, para que eles sejam então edificados, para que eles cresçam na fé, na graça. Então é preciso que eles têm que crescer, sempre crescer na graça, no conhecimento de Deus, Então, o que deve ser feito nessas reuniões? Está aí bem claro. Primeiro, temos aí salmos. Salmos indica a maneira de se louvar a Deus. Então, sempre foi a maneira de se louvar a Deus usando os salmos. Segunda coisa, tem doutrina. Doutrina aqui não é costume. Doutrina aqui está falando sobre, por exemplo, doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da justificação pela fé, doutrina, batismo nas águas, doutrina, batismo com o Espírito Santo. Então são doutrinas. Agora, se você quiser um resumo das doutrinas, nós colocamos aí nesse quadro para você. Olha, um sistema de doutrina resumido.
A doutrina das Escrituras, a doutrina de Deus, a doutrina dos anjos, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina de Cristo, a doutrina da expiação, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja, a doutrina das últimas coisas, a doutrina da justificação. Então é um conjunto, um sistema de doutrinas, resumidamente, o que é falado quando se fala em doutrina no culto. Ainda podemos acrescentar mais alguma coisa, Aí, arrependimento, fé, justiça, juízo, obras, batismos, dispensação, apostasia, restauração, ministérios, dons, trindade, redenção, santa ceia. Tudo isso aí são doutrinas da palavra de Deus. Então vimos aí salmo, doutrina, mas tem também revelação. Revelação indica agora alguma coisa que vem sobrenaturalmente. Veja que nos Salmos nós podemos cantar, louvar a Deus, usando o nosso intelecto. Veja que as doutrinas nós podemos ensinar, pregar sobre elas, ensinando o nosso intelecto. Agora vem a parte sobrenatural do culto. Então o culto tem que ter a parte sobrenatural. Aí agora vem o que? A presença de Deus. Então, revelação, vem aí algo que ninguém ainda conhece e que vai ser revelado nesse culto. Então aí vão entrar os dons do Espírito Santo, os dons de revelação, que são o quê? Palavra de sabedoria, que vai revelar alguma coisa no futuro, que ainda vai acontecer. Tem a palavra de conhecimento, que vai revelar algo que está oculto no passado ou no presente, que pode ser conhecido em outra parte, mas ali onde está sendo revelado não é conhecido. E vem discernimento de espíritos, que é a revelação sobrenatural da fonte de alguma manifestação, que também indica expulsão de demônios. Então, libertação. Mas o culto também tem língua. Ah, mas deve falar em língua no culto? É evidente, está claro aí. Tem língua. São línguas sobrenaturais, línguas do Espírito Santo. Tem a língua do batismo com o Espírito Santo, que nós oramos no nosso devocional, na nossa casa, no nosso quarto. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com teu pai. Essa língua aí, a língua do batismo com o Espírito Santo, é para nós falarmos com Deus. Só Deus entende. Essa é a linguagem de oração para a edificação. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Lá em Efésios, Paulo fala orando no Espírito Santo. Lá em Judas, versículo 20, só tem um capítulo, versículo 20. Edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E orar no Espírito Santo é orar em línguas para edificação, para fortalecimento da nossa fé. Ah, mas eu não entendo. Mas Deus entende. E quando você está orando, você está sendo fortalecido, edificado. Não existe ninguém usado em dons do Espírito Santo, usados com o poder de Deus, que não passe tempo orando em línguas. Agora, essa língua que está falando aqui, já não é essa língua do batismo com o Espírito Santo, não é essa língua para a edificação própria. Aqui está falando de uma língua que vai ter interpretação, porque a próxima coisa é interpretação. É uma língua falada por quem tem um dom de variedade de línguas. Já não é mais a língua do batismo com o Espírito Santo, agora é um dom de variedade de línguas, que é a multiplicação de línguas. Então a pessoa vai falar agora, não aquela língua do batismo com o Espírito Santo, agora outro tipo de linguagem, que essa linguagem é própria para ser interpretada. Então vai ter alguém que interprete. Então você fala em língua, outra pessoa interpreta, ou pode ser que você mesmo fale e você mesmo receba a interpretação. O apóstolo Paulo diz: quem fala em línguas, esse tipo de língua, variedade de línguas para ser interpretado, então ore para que você também receba a interpretação dessas línguas que você vai falar, você mesmo vai interpretar, e aí equivale a uma profecia. Você falou, você trouxe a interpretação, equivale a uma profecia.
Então você vai ver que às vezes algumas pessoas, eu por exemplo, geralmente falo em línguas e já trago a interpretação. Tem gente que fala em línguas e outra pessoa é que vai interpretar. Então isso deve haver no culto? É evidente que deve haver no culto. Então quando Paulo fala, fale consigo mesmo baixinho, é quando você está falando na língua do batismo com o Espírito Santo, para você não atrapalhar o culto, não prejudicar o andar do culto. Agora, quando você tem o dom de variedade de línguas e fala essa língua para ser interpretada, é claro, para alguém interpretar você tem que falar em línguas. Como é que vai alguém interpretar se você não falar? Então nos cultos temos. Agora é claro, aí Paulo diz, 2 pessoas, no máximo 3, vão falar, outras pessoas vão interpretar, ou ele fala e mesmo interpreta, né? Não vai ocupar todo o culto só com isso também. Então veja que há a organização do culto, olha aí, as coisas que existem no culto. Então tem a música, o salmo, né, o louvor, tem a doutrina, a pregação, o ensino, tem também revelação, tem também língua e tem interpretação, tudo organizado. Isso deveria, né, tem que falar assim, deveria estar acontecendo em nossos cultos? Sim, deveria. Está acontecendo? Raramente. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então o culto é uma prestação de serviço. Nós vamos ao culto a adorarmos a Deus. Vamos prestar um culto a Deus. Nós iniciamos orando ao Senhor, né? Falando com Deus. Aí vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos agradecer a Deus, vamos nos render diante de Deus, nos entregarmos a Deus, né? Que a maior expressão de adoração é darmos a nossa vida a Deus. E aí veja que no culto, então, você veja Efésios 5,19, dizendo, olha, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Agora Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. 1 Coríntios 14:12, assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Então veja que nos cultos temos aí, né? Louvor, adoração. Temos também hinos espirituais, isso indica o cantar em línguas. Então existem pessoas que cantam em línguas, né? Muitas vezes eu estou orando e vem uma música, nós cantamos ali em línguas. Às vezes temos a interpretação, né? Não existe música no mundo mais linda do que essa, né? Não existe aí letra mais bonita que essa, dadas pelo Espírito Santo. Então às vezes nós estamos cantando em línguas e vem a interpretação ali, a gente entende coisas maravilhosas de adoração ao Senhor. Então esse louvor, essa adoração são movidos pelo nosso desejo de agradecer a Deus, de engrandecer a Deus, de reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. A leitura bíblica em classe está em Efésios 5:15-21, que diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então veja a importância de remir o tempo, ou seja, de organizar o tempo, né? Termos sempre tempo para Deus, dedicarmos sempre o tempo para prestarmos o culto a Deus. E o culto na igreja, ele é o término do culto que nós prestamos a Deus no nosso dia a dia. Nós iniciamos o nosso dia, né, ali levantando de madrugada para orarmos. Então ali começa o nosso culto. Aí durante o dia nós vamos ter tempo aí, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar mais ainda.
E quando vamos à igreja, nós estamos ali encerrando o nosso período de cultos durante o nosso dia, na verdade. Então não devemos ficar embriagados, né, por contendas, por coisas que acontecem no nosso dia a dia, lá no trabalho, né, aquela pressão psicológica ali, o estresse, né, aí nos grupos da internet por todo lado. Então existe um estresse, existem contendas por todo lado, todo mundo quer contender. Por isso mesmo nos nossos grupos não temos bate-papo. Eu coloco lá as lições bíblicas, né, o comentário, coloco lá o vídeo, coloco lá os PDF e PowerPoint das figuras, dos slides que nós usamos aqui, mas não é aberto para participação. Quem vai falar comigo alguma coisa, perguntar alguma coisa, pergunta no particular. Não abro para haver discussão no grupo, porque eu não teria tempo de cuidar de 20 grupos, né, ficar escutando e ainda tendo que corrigir ali e de ficar segurando, né, as discussões que existem. Então existem muitas contendas e se você quiser se embriagar com essas coisas, você vai se perder, não vai ter tempo para Deus. Então ao invés de fazer isso, vai orar, vai se encher do Espírito Santo. Então aí fala, né, do culto, como prestamos o culto, e fala da submissão às autoridades. Nós temos autoridades, temos hierarquia na igreja. Então existe lá um pastor, presidente, né? Existe lá os pastores, auxiliares e vai assim. Tem uma hierarquia para que tudo funcione corretamente. Um corpo é formado de vários membros e tem a cabeça, que é Jesus Cristo, como líder, né? E Jesus escolhe ministérios, pessoas, homens que ele dá à igreja para liderarem a igreja. A introdução da lição diz: nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica da dinâmica pentecostal. Então aqui um resumo da lição, né? O que nós vamos estudar nessa lição. Natureza do culto, que o culto é solene, glorificação a Deus, né? Edificação da igreja. E existe aquele ritual, né? Que é ali, que é a organização do culto. Cantar os hinos para iniciar, tem a oração, tem a leitura da palavra de Deus, né? Tem a pregação, então tem a hora do louvor, tem a hora da oferta, tem a hora dos avisos, tudo ali bem organizadinho, né? Para que transcorra tudo direitinho no culto e nós prestemos um culto organizado e Deus receba como sacrifício vivo, santo, né? Agradável a Deus. E vamos ver que é claro e evidente que existem as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo durante o nosso culto. Porque se nós prestamos um culto a Deus, é normal que Deus se manifeste, né, se agradando, dizendo que está se agradando do culto. E nós vimos, agora mesmo, né, que para que os crentes sejam edificados, é necessário essa parte também do culto, que é a parte sobrenatural, que na verdade é a parte principal do culto, que é onde Deus se manifesta. Tópico 1. A natureza do culto. Subtópico 1. O culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Deuteronômio 6,13. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo e, em um segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão, como está em Atos 13, de 1 a 4. Enquanto os cristãos serviam, liturgio, a palavra grega aí, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Então aí é uma referência, né, à liturgia do culto, ou seja, a organização do culto. Orar, fazer a leitura da Bíblia, aí tem os momentos de louvor, de adoração, dízimo, oferta, pregação, né, convite e tal.
Então, a liturgia do culto, a organização do culto. Então, a primeira coisa que aprendemos é que o culto é um serviço prestado a Deus. E isso tem sempre o sentido de entrega da nossa vida. A maior expressão da adoração a Deus é a entrega da nossa vida. Veja lá, qual a diferença entre Abel e Caim? Exatamente esta. Caim ofereceu um sacrifício a Deus, um culto a Deus? Sim. Ele deu o melhor que ele tinha? Sim. Mas qual a diferença? Por que Deus se agradou de Abel? Primeiro, por causa da intenção. Caim não tinha a intenção de dar a sua vida para Deus. Abel, sim. Abel, a intenção dele era dar a sua vida a Deus. Entregar-se totalmente para Deus. Mas para ele oferecer a si próprio a Deus, ele teria que se matar a si próprio. Então o que ele faz? Ele pega e substitui a sua vida pela vida de um animal. Então ele coloca um animal em seu lugar. Veja aí. Essa é a maior adoração que existe. Ele queria dar a sua vida. Então ele pega um animal, a vida, ao invés de derramar o seu sangue, ele derrama o sangue do animal no seu lugar. Isso prefigura o quê? Por que o sacrifício de Abel fala até hoje? Porque uma vida seria oferecida. Jesus Cristo. Olha aí. Prefigurava o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que Deus se agradou do sacrifício de Abel. Então, quando nós vamos prestar um culto a Deus, nós vamos oferecer a nossa vida a Deus para que Ele possa nos usar do jeito que Ele quer, onde Ele quiser. Então, ao invés de você pedir uma oportunidade no culto, não. Você vai dizer para Deus: Deus, eu estou aqui pronto a ser usado pelo Senhor neste culto. Estou disponível, usa-me, Senhor, neste culto. Veja que os cristãos, em Antioquia ou Antioquia, estavam reunidos ali, o que? Haviam doutores, haviam mestres, haviam ali o que? Profetas da igreja. Não são profetas do Antigo Testamento que duraram até João, falaram a respeito da vinda de Jesus. Esses agora são profetas da igreja. Eles podem falar agora da vinda de Jesus no arrebatamento. Então estava ali uma reunião. O que eles estavam fazendo? Prestando um culto a Deus. E estavam fazendo o quê? Em jejum e oração. E aí o que aconteceu? Houve o que? Uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Evidentemente usando um deles para falar, para trazer uma mensagem, escolhendo então Barnabé e Saulo para uma obra missionária. Então veja que o culto tem o quê? Uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Subtópico 2, o culto deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Eclesiastes 5:1, 1 Coríntios 11:27. Por isso o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito, Levítico 10:1 e 2. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto da igreja de Corinto, 1 Coríntios 12-14. Isso deixa claro que é uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14:40. Nesse texto temos os termos gregos eusêmonos, traduzido como decentemente, e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa de ter decoro, decência e ordem. Então veja que o culto precisa decoro, decência e ordem. Precisa uma organização. Precisa de uma presidência, precisa de uma organização. Alguém que vá presidir, que vá organizar. Então é preciso o quê? Prática nessas coisas, Prática também nas manifestações sobrenaturais para poder organizar tudo. E é o que muitas vezes nos falta em nossos cultos. Alguém que esteja na direção, organização, para que tudo funcione direitinho ali, organizadamente. Então existem o quê? As igrejas que estão muito frias, onde não acontecem as manifestações,
E existe outras que também exageram, né? Então falta o decoro, né? Imagina, os irmãos vão dançando, pulando, rodopiando, né? Bate a mão uns nos outros lá, machuca, né? Então existe aí um exagero. Por isso mesmo, quando eu vou orar para as pessoas, né? Existem muitas curas. Tem igreja que nós vamos, são mais de 200 pessoas curadas durante um culto. Então eu coloco ali uma fila, eu vou orar pessoa por pessoa, bem organizadinho. Tem outra pessoa com o microfone do lado, onde a pessoa que foi curada já vai dar o seu testemunho. Veja, é bem organizado. Ali tem sempre uma pessoa comigo. Quando eu vou orar por um homem, tem um homem ali perto. Quando eu vou orar por uma mulher, tem uma mulher ali perto. Então, se a pessoa tem, por exemplo, um caroço no seio, aquela irmã vai colocar a mão no caroço e eu vou colocar a mão em cima da mão dela. Não vou colocar a mão lá, é claro. Então, coloca a mão na mão dela, lá em cima. Veja bem. Então, deve haver o quê? Decoro, decência, organização, tudo bem feitinho, né? E Jesus se faz presente, fica feliz, cura, faz milagres, fala conosco. É uma maravilha. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, nós devemos guardar o nosso pé, não pode ser feito de qualquer maneira, tem que ser organizado, com temor a Deus, né, com organização, e devemos fazer o culto de tal maneira que as pessoas se identifiquem com Jesus Cristo. Tem muita gente que parece que pensa que Jesus não está mais vivo, mas ele se faz presente, está em nosso meio, fala conosco. Ele se manifesta mesmo. Então veja que o apóstolo Paulo, ele vai organizar o culto, olha lá. Alguém está profetizando, então 2 ou 3 falem, no máximo 3. Ele organiza, né? Aí se um vai falar em línguas, o outro vai interpretar. Olha aí, tudo organizadinho. Aí tem a hora curas, tem a hora do milagre, tem a hora de uma mensagem, né? Ali sobrenatural a respeito do futuro, ou uma revelação. Então, tudo organizado. Como eu participei de 2 grandes avivamentos, então eu já tive muita experiência nisso, na organização do culto, que eu ficava exatamente nesta organização. Como eu recebi variedade de línguas, né, eu falava em línguas e tinha ali um intérprete, era o pastor da igreja, ele interpretava quando eu falava em línguas. Também outros irmãos falavam e ele interpretava. Não havia profecias, né, revelações, curas, milagres. No avivamento, tudo isso acontece, as manifestações do Espírito Santo são normais durante o culto. Aí você tem uma ideia de como era o culto no início da igreja. Subtópico 3, o culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Levítico 11:44, Isaías 43:3, 1 de Pedro 1:15-16. Visto que Deus é santo, Levítico 20:26, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o pratica no Antigo Testamento. Ezequiel 44:9, Amós 5:21-27, Isaías 1:13. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Ezequiel 22:26, 44:23. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus, Romanos 15:5. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece, Atos 13:2. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado, 1 Coríntios 11:17-18. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto, 1 Coríntios 11:22. Então, Deus é santo, nós estamos prestando um culto a um Deus que é santo, nós também devemos nos comportar como santos. Não deve haver o quê? Profanação. O que é profanação? É colocar aquilo que não é santo no meio do culto. Então, alguém trajado indecentemente, né? Vai lá dançar lá no meio, rodopiar. Alguém falar alguma piada, né? Ou alguém xingar alguma coisa, falar algum palavrão, alguém abraçar outra pessoa indecentemente, tudo isso tem que tomar cuidado, porque às vezes acontece. Tomar cuidado com objetos, né, que são usados, muitos cultos aí, as pessoas querem usar um monte de objetos aí. Isso é sincretismo religioso, negócio de arca, né? Outro lá,
um chofar, o outro não sei o quê. Cada um inventa uma coisa, né? São coisas que não cabem no culto verdadeiro, culto cristão. Isso já é um exagero, né? Muitas vezes é um hebraísmo, ou seja, é colocar o judaísmo misturado com o cristianismo. Os elementos do culto judaico são de uma maneira. No Antigo Testamento se cultuava de uma maneira. Olha lá, uma arca representava Deus. Hoje não, Deus está em nós, vive em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Então, não esquecendo que deve haver reverência, ordem e santidade ao prestarmos o culto a Deus. Então veja que um culto ele é orientado pelo Espírito Santo, ele deve ser dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Então aquele que vai dirigir um culto, ele deve estar, por exemplo, em jejum, em oração, em santificação, porque ele está ali para receber uma orientação, ser guiado. Então ele vai ali prestar um culto, mas na direção do Espírito Santo. Eu jamais vou pregar em algum lugar que eu não esteja em oração, em jejum, em uma consagração a Deus. Tópico 2, o propósito do culto. Subtópico 1, glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Salmos 48, 1. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Salmos 103, 1 a 5. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. João 2, 18 a 22, Marcos 14, 58. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2, 5, e o eterno sumo sacerdote, Hebreus 2, 17, 5, 5 e 10. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu seu real sentido. Então, um dos propósitos do culto, glorificar a Deus. Então, Deus deve ser glorificado. Não quer dizer, que alguém falou aleluia, alguém falou glória a Deus. Veja bem, isso deve nascer espontaneamente do nosso espírito, né? Quando nós vemos, então, ouvimos, né, Deus falar conosco, vemos o Deus agir, então nós glorificamos a Deus. E quando nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Quando nós adoramos a Deus pelo que Ele é. É diferente. Então o culto deve ser cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Ou seja, sempre Jesus Cristo é que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, né? Então Jesus está presente, Jesus deve ser sempre ensinado, transmitido, né? Compartilhado. Já antropocêntrico quer dizer ter o homem como centro. O culto não deve ser para que o homem apareça. Infelizmente nós temos muitos cultos assim hoje, não é? Chama aí uma cantora, um cantor famoso, né? A pessoa vai ali prestar um culto àquele cantor, àquela cantora, né? Às vezes um pregador muito famoso e tal. A pessoa vai mais para ver aquele pregador, aquela cantora, do que para ter um encontro com Deus. Então devemos nos lembrar que Jesus é o único Salvador, nosso mediador entre Deus e os homens, nosso eterno sumo sacerdote. E nós, quando colocamos Jesus como centro do nosso culto, né, o Espírito Santo, então, nos conduz a Deus, nos leva até Deus, a glorificar, a exaltar a Deus. Subtópico 2, quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto o que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões envernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Então veja que os coríntios chegavam ali as pessoas que tinham mais condição financeira, se banqueteavam, né, comiam bastante, bebiam muito vinho, acabavam até se embebedando. Quando chegavam as pessoas mais pobres, já não tinha mais comida. Veja que coisa vergonhosa que estava acontecendo. E esqueceram-se que estavam ali prestando um culto a Deus e que era uma santa ceia.
Não era apenas uma ceia. Então estavam participando do corpo e sangue de Jesus indignamente. Veja só. E Paulo adverte, por isso que há muitos entre vós fracos, doentes, e alguns até que morrem, porque não consideram a santa ceia do Senhor como uma coisa santa, que precisa de reverência, precisa de santidade, de organização. Muitas vezes você vai aí num culto desses aí, nessas comunidades, por exemplo, você vê coisas absurdas, coisas que não tem nada a ver com um culto prestado a Deus. Então existem os exageros, né, também. Muitas igrejas, as pessoas perdem a noção de onde estão, né, e aí fazem o que acham que pode e não pode, e vai fazendo e pronto, transformam o culto no baile. Subtópico 3, edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. 1 Coríntios 14, 26. O verbo grego ikodomeo, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo ikodom, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha, Mateus 7, 24, 26, Lucas 6, 48. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. 1 Coríntios 14, 5. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério. 1 Coríntios 14, 12. Da mesma forma, os dons ministeriais, Efésios 4, 11, deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 12. Então nós vimos o culto aí prestado a Deus, né, visando a glorificação de Deus. Sabemos também que o culto é uma entrega que nós fazemos a Deus, prestando um serviço a Deus, uma adoração a Deus. E também o culto é para edificação da igreja, do corpo de Cristo. Fazei tudo para a edificação. Edificar significa o quê? Organizar uma construção para que fique pronto um prédio. Então, a edificação. E para se construir, tem que colocar ali, né, tudo organizadinho. Tem que ter a base, o fundamento firme, né, e aí vai se construir em cima, bem organizadinho, direitinho, para que esse prédio não vá cair. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele organiza o culto. Vai falar 2 ou 3 profetas, né, no máximo 3, um depois do outro, né, tudo ao mesmo tempo. Olha, ele está organizando direitinho, né. Aí um vai falar em línguas, o outro vai interpretar. Aquele que fala em línguas, esse tipo de língua, variedade de línguas aqui, para ser interpretado, também deve orar para que ele mesmo receba a interpretação. Se ele receber a interpretação, ele mesmo fala em línguas, ele mesmo dá a interpretação, também vão organizar aí, né, essas pessoas que vão ser usadas. Não precisa se estender o culto inteiro, né? Então, tudo organizado, tudo tem o seu tempo próprio durante o culto. Então, assim como existem os dons do Espírito Santo, que vão trazer edificação ao corpo de Cristo, também os ministérios da igreja, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Então, esses 5 ministérios devem estar presentes organizadamente na igreja e devem estarem funcionando normalmente na igreja para que haja edificação do corpo de Cristo. Então, cada um vai cuidar de uma área da igreja. Não é a área física, mas é a área de edificação do corpo de Cristo. Tópico 3, a liturgia do culto. Subtópico 1, a exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra
objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja é responsável pela liturgia do culto, deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base de seu ministério. Lucas 4, 16 a 18. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, instrução, didaé, que a gente fala didaquê, como uma das necessidades da igreja. 1 Coríntios 14, 26. Encontramos esse mesmo apóstolo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus. Atos 15, 35. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo expondo as Escrituras. Atos 18, 11. Então não há nenhuma dúvida. A Bíblia tem um papel importantíssimo no nosso culto, né? Que é a leitura da Bíblia, a explanação, a explicação da palavra de Deus aos ouvintes. Isso vai trazer edificação, crescimento no conhecimento de Deus. Veja que Jesus, os apóstolos sempre usaram a Bíblia, a palavra de Deus. No caso, ainda não existia lá para eles a Bíblia deles é só o Antigo Testamento, mas utilizavam, né, sempre a palavra de Deus. E nós vamos ver exemplo, né? Paulo citando a Bíblia, Pedro citando a Bíblia, né? João citando a Bíblia, Barnabé. Então nós temos aí exemplos aos montes de como fazermos um culto correto, sempre utilizando a palavra de Deus. Então a Bíblia é o prumo, né? Nós vamos tudo nos basearmos na Bíblia, na palavra de Deus. O que é certo, o que é errado, como nos comportar, como prestarmos o culto, tudo deve ser julgado aí de acordo com a palavra de Deus. Subtópico 2, a adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 14, 26. A palavra salmo usada nesse texto traduz o grego psalmon e é uma referência ao hino usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. Efésios 5, 18 a 20. Vamos ler Efésios 5, 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo coloca aí naquela organização lá do culto, né, começa com salmo, doutrina, revelação, línguas, interpretação. Então, salmo aí subentende-se que é um momento de louvor, né? Aqueles hinos que nós cantamos a Deus, então estamos louvando a Deus. E eram usados na liturgia do culto hebraico, dos cultos judeus, sempre eram usados os salmos, se cantavam os salmos. Então subentende-se que Paulo está também falando aí aos Efésios, né, sobre o culto. Olha bem, está dizendo bem claro, né, salmos aí, salmodiando ao Senhor. Aí fala de hinos, cânticos espirituais, né? Então, os cultos eram assim. Tinha sempre também música nos cultos. Agora, todo exagero é que é o problema. Nós temos hoje cultos onde 70% do culto é tudo cânticos. E aí sobra pouco tempo para o mais importante. Então veja só, existe também graus de importância no culto. E aí nós estamos deixando de lado, né? Estamos deixando de lado mesmo. Pouco tempo para a palavra ser ensinada, ser pregada. Pouquíssimo tempo para Deus se manifestar, né? Veja que o culto tem que ter tudo aí. Tem salmo, aí tem doutrina,
Tem revelação, tem língua, tem interpretação, olha aí. Tem organização, tem tempo para cada coisa. E aí nós estamos ocupando o tempo quase todo já com música. Tomemos cuidado com isso, né? Até a configuração das congregações, né? Ali dos bancos, já tudo dando o quê? A prioridade à música. Já existem muitos púlpitos que são também, já tem a configuração para a música. Então colocaram a música como principal. Tem que tomar cuidado com isso, nós estamos exagerando. Veja que a atração do Evangelho, se nós olharmos o livro lá de Atos dos Apóstolos, a atração do Evangelho não era música. A atração do Evangelho são as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Olha lá, milagre na Porta Formosa, juntou um monte de gente, pregação, 5.000 almas, né? Olha lá, Paulo em Listra, o aleijado andou, juntou a multidão, pregação, muitas almas. Pedro ressuscitou Dorcas, pregação, muitas almas, né? Filipe em Samaria pregava Cristo, aí aconteciam muitos milagres, sinais, prodígios, maravilhas, muitas almas se convertendo. Veja bem que a atração era a presença poderosa de Deus, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, com sinais, prodígios, maravilhas. Essa é a atração normal do Evangelho que deve ser praticada. Subtópico 3, o lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William W. Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Bom, desde o primeiro culto da igreja, né, lá no dia de Pentecostes, sempre houveram, então, as manifestações do Espírito Santo, né? Olha lá, primeiro ficaram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas, né? Foram batizados com o Espírito Santo, daí a pouco foram usados para falarem e os estrangeiros escutarem na sua língua de origem, e veja que foram vistos como bêbados, com certeza, é evidente, né? Falavam em línguas, glorificavam a Deus. Muitos caíam pelo chão, glorificando e adorando a Deus. Tanto é que foram dados como bêbados. As pessoas olhavam e diziam, estão aí bêbados, estão aí, caem pelo chão aí, estão bêbados. E a gente são cerca de 120 pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Cada um reage de uma maneira quando é batizado com o Espírito Santo. Tem gente que é expansivo, né? Gente que pula, grita, roda, cai pro chão, rola pro chão. Cada um reage de uma maneira. A igreja já foi inaugurada assim num culto pentecostal. Então o culto tem um momento, né, onde todo mundo está ali sentadinho, escutando a palavra de Deus. Tem um momento que estão louvando, estão adorando, muitas vezes em pé, né? Mas tem um momento também de uma alegria contagiante pela presença de Deus, que as pessoas ficam alegres mesmo, choram, né? Alguns gritam, alguns pulam. É um momento de felicidade e alegria de Deus estar ali presente. Isso não deve ser estranhado entre os pentecostais, né? O problema é que hoje tem muito pentecostal que não é pentecostal, na verdade. Hoje existe um grupo de pentecostais antipentecostalismo. Então o culto não pode ser engessado. Nós não somos aqueles religiosos que seguem uma regra determinada, que ninguém pode se emocionar, ninguém pode se alegrar, ninguém pode chorar, ninguém pode falar, ninguém pode gritar, ninguém pode cantar alto. Não, temos a presença de Deus, podemos ficar alegres, felizes e manifestarmos essa alegria. Somos pentecostais, e como é bom ser pentecostal. Vá visitar uma igreja que não é pentecostal, você vai achar que está no cemitério. É muito triste. Conclusão, nesta lição vimos os princípios que devem regir um culto cristão.
O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Então vimos aí o culto, o que é o culto, né? Como é que funciona, como é que organiza. Vimos sobre a reverência, a santidade, vimos a importância da palavra de Deus no culto, vimos que o culto também tem louvor, tem adoração e tem as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Existem os momentos ali de todos na quietude, mas também existem os momentos, né, que se alegram, que se expandem, né, ficam felizes, às vezes chora, às vezes grita, às vezes canta alto. Então, culto pentecostal é um culto prestado a Deus, é um culto alegre, festivo, feliz. Você sai da igreja feliz. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, você acredita, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, e morreu em nosso lugar na cruz. O juízo que era para nós, ele pegou sobre ele. Ele nos substituiu naquela cruz. Morreu em nosso lugar. Mas ele foi justificado em espírito. Ele ressuscitou. Está vivo para todo sempre. Você crê nisso? Você é salvo agora. Então o Espírito Santo sonda o seu coração agora. Se você abriu o coração para Deus e creu nesta palavra, você agora vai ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Você vai se arrepender, pedir perdão a Deus agora. E você terá o seu nome escrito no livro da vida. Você é salvo agora. Você se torna filho de Deus agora. Você está morrendo para a vida passada e nascendo de novo no reino de Deus. Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Ó Senhor, foram atraídos pelo seu amor, pela sua misericórdia, aleluia. Ó Senhor, toma em tuas mãos, Senhor, guarda, protege, livra de todo mal, enche-os do Espírito Santo, usa-os poderosamente na tua obra, Senhor, ajuda-os neste momento, Senhor, a te conhecerem. Que eles reconheçam o sacrifício de Jesus na cruz, que eles possam, Senhor, ser instrumentos para a salvação de muitas almas. Pai, aqueles que estão doentes, estão enfermos, eu apresento a Ti agora. Toca neles, Senhor, cura, visita poderosamente. Em nome de Jesus, receba poder, receba a cura agora, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê um like, se inscreva no nosso canal, divulgue esse trabalho para outros. Se você deseja receber os slides aqui que nós usamos, mais estudos escritos dentro da lição, não se esqueça então de você entrar em contato conosco. Meu WhatsApp está aí, meu telefone 99991520454. E eu envio para você gratuitamente PDF, PowerPoint e coloco você lá num grupo para receber toda semana. Não é grupo de bate-papo. Se você deseja nos ajudar, eu não sou aposentado, não dirijo igreja, vivo assim. Deus que cuida da gente, né? Vai lá mantendo a gente. Então, se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia em uma dessas contas que estão aí. Aí tem a Bradesco, tem a Caixa Econômica, tem o Banco Brasil. O Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, meu CPF, você vê aí, 331-957-816-20. Deus abençoe você, sua família. Todos aqueles que enviam alguma ajuda, nós temos lá anotado direitinho o nome de cada um, quanto enviou. Sempre nós estamos orando, intercedendo. Todos os dias nós levantamos às 4:30 da manhã para orarmos e intercedermos. Estamos sempre orando todos os dias, intercedendo. Faça isso também, levante-se de madrugada, vá orar, converse com o Senhor. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.